10 minutos antes do altar, o papagaio escuta segredo da noiva. E o que ele conta ao noivo? Camila respirava fundo, tentando controlar os nervos, enquanto suas madrinhas ajeitavam os últimos detalhes do vestido. Faltavam apenas 10 minutos para caminhar até o altar onde Rafael a esperava. Mas um peso inexplicável apertava seu peito, como se algo estivesse prestes a dar errado. Foi quando se virou para Juliana, sua melhor amiga desde a infância, que segurava um lenço para secar as lágrimas de emoção que insistiam em aparecer. Ju, preciso te contar uma coisa, sussurrou Camila, puxando a amiga para um canto do quarto onde se preparava. Juliana largou o buquê sobre a penteadeira e se aproximou, preocupada com o tom sério da noiva. O que foi, Camila? Você está pálida. Eu não posso mais esconder isso de você. A verdade é que... Camila baixou ainda mais a voz, olhando para os lados para ter certeza de que estavam sozinhas. Eu só estou me casando porque preciso da herança da avó do Rafael. As palavras saíram como um sussurro desesperado, carregado de culpa e urgência. Como assim? Juliana arregalou os olhos, sem conseguir acreditar no que acabara de ouvir. A avó dele deixou no testamento que Rafael só pode receber a herança se casar antes dos 35 anos. Ele faz aniversário semana que vem, Ju. Se ele não casar hoje, perde tudo. Mas você ama ele, não ama? Camila hesitou, e essa pausa foi suficiente para fazer o coração de Juliana acelerar. Eu gosto muito dele, mas... Amor? Eu não sei se é amor de verdade, ou se é só gratidão por ele me tirar da situação difícil que eu estava. O que nenhuma das duas sabia era que Pepe, o papagaio da família de Rafael, havia sido trazido para o quarto na gaiola porque a avó do noivo insistiu que o animal trouxe sorte para todos os casamentos da família. O pássaro verde e vermelho estava ali havia 20 minutos, quieto atrás do biombo onde ficavam pendurados os vestidos extras, observando tudo com seus olhinhos espertos. Pepe tinha uma característica peculiar que toda a família conhecia. Ele conseguia memorizar conversas inteiras e repeti-las depois com uma precisão impressionante. Era como se o animal gravasse tudo em sua mente. Camila, isso é muito sério, disse Juliana, segurando as mãos da amiga. Você não pode se casar mentindo para ele. Não é mentira, Ju, eu vou tentar amar ele. Vou ser uma boa esposa. E olha só, com o dinheiro da herança, a gente pode fazer tanta coisa boa. Ele sempre sonhou em expandir os negócios, em ajudar a comunidade aqui da região. Mas e se ele descobrir? Como ele vai descobrir? Só eu e você sabemos agora, e a própria avó dele que me deu a ideia, sem querer, quando comentou sobre o testamento no almoço de domingo passado. Nesse momento, Fernanda, a outra madrinha, entrou no quarto carregando o buquê reserva. Meninas, está tudo bem? Vi vocês duas conversando sério e fiquei preocupada. Está tudo ótimo, Fer, mentiu Camila rapidamente. Só nervosismo de noiva mesmo. Fernanda sorriu e se aproximou para arrumar o véu que havia se deslocado um pouco. Você está linda, amiga. O Rafael não vai conseguir tirar os olhos de você. Enquanto isso, Pepe permanecia atento atrás do biombo, gravando cada palavra em sua mente privilegiada. O animal tinha presenciado muitas conversas ao longo dos anos e sabia exatamente quando algo importante estava acontecendo. Meninas, vamos, disse Dona Mercedes, a mãe de Camila, entrando no quarto. O padre está chamando. Já é hora. Camila sentiu o estômago se revirar. Olhou no espelho mais uma vez e viu uma noiva linda, mas com olhos que carregavam um segredo pesado. Mãe, você pode levar Pepe de volta? Ele deve estar incomodado aqui. Claro, filha. Vem cá, Pepe, disse Dona Mercedes pegando a gaiola. Você vai ver a cerimônia de perto do seu Rafael. O papagaio deixou escapar um som baixo, como se concordasse, mas seus olhos brilhantes indicavam que ele havia compreendido muito mais do que uma ave normal compreenderia. Dona Mercedes saiu levando Pepe, que balançava levemente na gaiola, enquanto era transportado pelo corredor da fazenda que levava ao salão principal, onde aconteceria a cerimônia. Pronta? Perguntou Juliana, ainda com uma expressão preocupada no rosto. Não tenho escolha, né? Respondeu Camila, tentando sorrir. As três amigas caminharam em direção à porta,
mas Juliana segurou o braço de Camila antes que saíssem. Tem certeza disso, Camila? Ainda dá tempo de parar tudo e conversar com ele. Ju, você não entende. Minha mãe está doente, lembra? O tratamento dela custa uma fortuna. Meu pai perdeu o emprego no banco mês passado. Se eu não fizer isso, não sei como vamos conseguir pagar as contas médicas. Essa informação era nova para Juliana, que ficou ainda mais confusa. Agora entendia melhor a pressão que a amiga estava sentindo. Por que você não me contou sobre seu pai? Porque já era pesado demais pedir para você ser madrinha, sabendo que não temos dinheiro nem para pagar o vestido direito. Você acha que eu não sei que quem bancou metade da festa foi o próprio Rafael? Fernanda, que caminhava um pouco à frente, se virou ao ouvir a conversa. Do que vocês estão falando? Nada, Fer, vamos logo, disse Camila, apressando o passo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Enquanto isso, no salão principal, Rafael ajeitava a gravata pela 10ª vez em 5 minutos. Estava nervoso, mas era um nervosismo bom, de quem estava prestes a realizar um sonho. Calma, filho, disse seu pai, Carlos, colocando a mão no ombro do rapaz. Daqui a pouco ela estará aqui. Eu sei, pai. É que não consigo acreditar que finalmente chegou o dia. Rafael olhou para os convidados que se acomodavam nos bancos de madeira, decorados com flores brancas e folhagens verdes. A fazenda da família havia sido transformada em um verdadeiro cenário de conto de fadas. A avó Helena, uma senhora de 82 anos, chegou ao salão apoiada em sua bengala prateada. Mesmo com a idade avançada, seus olhos continuavam brilhantes e sua mente afiada como uma lâmina. Cadê meu Pepe? Perguntou ela, procurando o papagaio. A dona Mercedes trouxe ele agora há pouco, vó. Está ali no poleiro que preparamos, disse Rafael, apontando para um suporte de madeira próximo ao altar. Pepe havia sido colocado em seu poleiro favorito, onde ficava durante as festividades da família. O animal balançou as asas quando viu Rafael se aproximar. Você está bonito hoje, amigo, disse Rafael, fazendo carinho na cabeça do papagaio. Bonito hoje, repetiu Pepe imediatamente, arrancando risadas dos familiares que estavam por perto. Nesse momento, Dona Mercedes voltou ao salão e se dirigiu até Carlos. Ela está se preparando. Mais 5 minutos e começamos. Perfeito, disse Carlos. Padre João, o senhor pode se posicionar? O padre, um homem de meia idade com um sorriso gentil, acenou e caminhou até o altar improvisado sob um pergolado coberto de flores. Rafael respirou fundo e se posicionou ao lado do padre, de frente para o corredor por onde Camila logo apareceria. Seu coração batia acelerado, mas dessa vez era de pura felicidade. Ela vai ficar linda, comentou vó Helena, que havia se sentado na primeira fileira. Sempre achei a Camila uma menina especial. É mesmo, vó, eu tenho muita sorte, disse Rafael sorrindo. Sorte não, meu neto. Vocês dois se escolheram, e isso é o que importa. Pepe, que estava no poleiro balançando levemente, de repente ficou agitado. Começou a bater as asas e emitir alguns sons, como se estivesse tentando chamar atenção. O que foi, Pepe? Perguntou Rafael, se aproximando do animal. O papagaio olhou diretamente nos olhos do rapaz e, com a clareza típica de sua espécie, começou a falar. Só estou me casando porque preciso da herança da avó do Rafael. Rafael congelou. As palavras tinham saído com a voz exata de Camila, com a mesma entonação, o mesmo tom de urgência que ela havia usado no quarto. O que você disse? Perguntou Rafael, achando que havia escutado errado. Pepe repetiu, palavra por palavra. Só estou me casando porque preciso da herança da avó do Rafael. A avó dele deixou no testamento que Rafael só pode receber a herança se casar antes dos 35 anos. O rosto de Rafael perdeu toda a cor. Várias pessoas ao redor haviam escutado e começaram a sussurrar entre si. Carlos se aproximou rapidamente do filho. Rafael, o que está acontecendo? O Pepe. Ele está repetindo uma conversa da Camila, disse Rafael com a voz trêmula. Vó Helena, que havia escutado tudo, levantou-se com dificuldade apoiada na bengala.
Que história é essa, meu neto? Vó, a senhora realmente colocou no seu testamento que eu só posso receber a herança se casar antes dos 35 anos? Helena ficou em silêncio por alguns segundos, o que foi suficiente para confirmar as suspeitas de Rafael. Helena, é verdade isso? Perguntou Carlos, surpreso. Eu achei que seria uma forma de incentivar o Rafael a se estabelecer, a encontrar alguém para construir uma família, disse a idosa, claramente constrangida. E a Camila sabe disso? Perguntou Rafael, sentindo o mundo desabar ao seu redor. Pepe, ainda agitado, continuou repetindo fragmentos da conversa. Como ele vai descobrir? Só eu e você sabemos agora. A própria avó dele que me deu a ideia no almoço de domingo passado. Rafael se afastou do poleiro e caminhou alguns passos, tentando processar o que estava ouvindo. Sua mente estava em turbilhão. Isso não pode estar acontecendo, murmurou para si mesmo. Carlos tentou acalmar o filho, mas Rafael estava visivelmente abalado. Filho, talvez o Pepe tenha escutado errado, ou misturado conversas diferentes. Pai, você conhece o Pepe. Ele nunca erra quando repete alguma coisa. E olha o nível de detalhes que ele lembrou. Padre João, que havia presenciado tudo, se aproximou discretamente. Rafael, quer que eu vá conversar com ela antes da cerimônia começar? Não, padre. Eu mesmo vou conversar com ela. Rafael saiu do salão com passos firmes, deixando para trás convidados confusos e uma família em estado de choque. Enquanto caminhava pelo corredor da fazenda em direção ao quarto onde Camila se preparava, Rafael sentia uma mistura de raiva, tristeza e decepção que nunca havia experimentado antes. Quando chegou à porta do quarto, respirou fundo antes de bater. Camila, sou eu, preciso falar com você. Rafael? Veio a voz surpresa de dentro do quarto. Você não pode me ver antes da cerimônia, dá azar. Camila, por favor, é importante. Juliana abriu a porta, visivelmente nervosa. Rafael, o que houve? Você está pálido. Preciso falar com a Camila, sozinho. Camila apareceu atrás de Juliana, linda em seu vestido branco, mas Rafael mal conseguiu apreciar sua beleza. Sua mente estava focada nas palavras que Pepe havia repetido. Rafael, você está me assustando. O que aconteceu? Você pode me explicar por que o Pepe acabou de repetir na frente de todo mundo que você só está se casando comigo por causa da herança da minha avó? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila abriu e fechou a boca várias vezes, mas nenhuma palavra saiu. Juliana olhou de uma para o outro, claramente dividida entre apoiar a amiga e dizer a verdade. Camila, insistiu Rafael. Eu não sei do que você está falando, disse ela finalmente, mas sua voz tremia. O Pepe estava no seu quarto, Camila. Ele ouviu você contando para a Juliana que só está se casando comigo porque precisa da herança, que minha avó deu essa ideia para você no almoço de domingo. Camila se apoiou na parede, sentindo as pernas fraquejarem. Rafael, deixa eu explicar. Então, é verdade? O tom de Rafael não era de raiva, mas de profunda tristeza, o que fez Camila se sentir ainda pior. É mais complicado do que parece, disse ela com lágrimas começando a formar em seus olhos. Complicado como? Você está mentindo para mim desde quando? Fernanda, que havia ficado quieta até então, decidiu sair do quarto para dar privacidade aos dois. Juliana, vem comigo. Vamos deixar eles conversarem, disse ela puxando a amiga. Não, Ju, fica aqui, pediu Camila. Você é testemunha de que não é bem assim. Juliana ficou parada no meio do quarto, claramente desconfortável com a situação. Testemunha do quê, Camila? Perguntou Rafael. De que eu não sou uma interesseira como deve estar parecendo. Então me explica. Me fala a verdade sobre seus sentimentos por mim. Camila respirou fundo. Sabia que havia chegado o momento de ser completamente honesta. Rafael, eu gosto muito de você. Você é um homem bom, carinhoso, me trata bem. Mas eu preciso ser sincera. Não sei se é amor verdadeiro ou se é gratidão. Gratidão por quê? Por você ter aparecido na minha vida quando eu mais precisava. Por você me oferecer estabilidade quando tudo estava desabando ao meu redor. Rafael sentou na poltrona do quarto, sentindo o peso daquela revelação. Que coisas estavam desabando, Camila?
Você nunca me contou detalhes sobre suas dificuldades. Porque eu tinha vergonha, Rafael. Você vem de uma família bem estruturada, nunca passou necessidade. Como eu ia contar que minha mãe está doente e que o tratamento custa uma fortuna? Que meu pai perdeu o emprego e que a gente mal tem dinheiro para as despesas básicas? Essa informação pegou Rafael de surpresa. Sua mãe está doente? Por que você não me contou isso? Porque já era humilhante o suficiente aceitar que você pagasse metade da festa. Eu não queria parecer ainda mais interesseira. Rafael se levantou e caminhou até a janela, observando os convidados que esperavam no jardim. Camila, se você tivesse me contado sobre a situação da sua família, eu teria ajudado sem problema nenhum. Não precisava de todo esse teatro do casamento. Não é teatro, Rafael, explodiu Camila. Eu quero ser sua esposa. Eu quero tentar construir uma vida com você. Só que preciso da segurança financeira também. Então você está me usando. Não é assim. É que quando sua avó comentou sobre a herança no almoço, eu vi uma oportunidade de resolver os problemas da minha família e, ao mesmo tempo, ter a chance de ser feliz com você. Juliana, que havia ficado quieta, decidiu falar. Rafael, a Camila não é má pessoa. Ela está desesperada. Desesperada não justifica mentir para alguém, Juliana. Mas ela não mentiu sobre gostar de você. Eu conheço a Camila há 20 anos. Ela não faria isso se não tivesse sentimentos verdadeiros por você. Rafael olhou para Camila, que chorava silenciosamente. Camila, olha para mim. Ela ergueu os olhos vermelhos de lágrimas. Se não houvesse herança nenhuma, você ainda se casaria comigo? A pergunta pegou Camila desprevenida. Ela sabia que essa era a questão central de tudo. Eu não sei, Rafael. Não sei se conseguiria ver minha mãe sofrendo, sabendo que eu poderia ter feito algo para ajudar. Então você escolheria sua família em vez de mim. Não é escolher entre vocês, é tentar salvar todo mundo que eu amo. Rafael balançou a cabeça, visivelmente frustrado. Camila, eu entendo suas dificuldades, mas você está construindo nossa relação em cima de uma mentira. E você, Rafael? Você está sendo completamente honesto comigo? A pergunta de Camila o pegou de surpresa. Como assim? Você nunca mentiu para mim sobre nada? Rafael hesitou por uma fração de segundo, e isso não passou despercebido por Camila. Rafael? Claro que eu sou honesto com você. Tem certeza? Juliana olhou de um para o outro, sentindo que havia mais segredos sendo revelados. Camila, sobre o que você está falando? Estou falando sobre honestidade completa, já que estamos colocando todas as cartas na mesa. Rafael sentiu um frio na barriga. Havia sim algo que ele não havia contado para Camila, mas não era algo que considerava relevante para o relacionamento. Camila, não sei sobre o que você está falando. Rafael, você tem certeza de que quer começar nossa conversa sobre honestidade, mentindo mais uma vez? O tom de Camila havia mudado. Agora, ela parecia mais confiante, como se soubesse de algo específico. Está bem, disse Rafael, suspirando. Tem algo que eu não te contei, mas não é nada que afete nosso relacionamento. Deixa eu julgar se afeta ou não. Há 2 meses eu fui demitido do escritório de advocacia. Camila arregalou os olhos. Como assim demitido? Tiveram que cortar gastos e eu era um dos advogados mais novos. Mas não se preocupe, já estou providenciando abrir meu próprio escritório. Rafael, faz 2 meses que você está fingindo que vai trabalhar. Não estou fingindo, estou realmente trabalhando, só que procurando clientes e organizando a abertura do escritório. Mas por que você não me contou? Porque não queria que você se preocupasse. E porque queria resolver primeiro, para depois contar como uma boa notícia. Camila se sentou na cama, processando a informação. Então você também está com dificuldades financeiras? Não exatamente dificuldades, mas certamente vou precisar da herança da avó Helena para conseguir montar o escritório direito. Um silêncio constrangedor tomou conta do quarto. Ambos perceberam que havia mais camadas de verdade para serem reveladas. Então você também precisa da herança, disse Camila. Preciso, mas não a ponto de me casar por interesse.
E como você tem certeza de que seus sentimentos por mim são verdadeiros e não estão misturados com a pressão de se casar antes dos 35 anos? A pergunta de Camila foi certeira. Rafael percebeu que também tinha suas próprias motivações questionáveis. Camila, eu te amo. Tem certeza? Ou você se apaixonou pela ideia de que eu seria a solução para o prazo da herança? Rafael ficou em silêncio, realmente refletindo sobre a pergunta. Eu conheci você há 8 meses, exatamente quando estava ficando ansioso por causa do meu aniversário que se aproximava. Você tem certeza de que não se interessou por mim porque eu era uma candidata conveniente? Isso não é verdade, Camila. Não? Então por que você nunca me apresentou oficialmente para sua família até termos começado a namorar sério? Porque eu queria ter certeza dos meus sentimentos antes. Ou porque você queria ter certeza de que eu seria uma boa escolha para cumprir as condições da herança? Rafael se viu sem resposta. Percebeu que talvez houvesse mais verdade nas palavras de Camila do que gostaria de admitir. Juliana, que havia acompanhado toda a discussão, decidiu intervir. Gente, vocês estão se machucando desnecessariamente. É claro que ambos têm sentimentos verdadeiros um pelo outro, mas também é claro que a questão da herança influenciou o relacionamento de vocês. Juliana tem razão, disse Camila. A questão é, e agora? O que fazemos com essa verdade? Rafael caminhou até a janela novamente, observando os convidados que começavam a ficar inquietos com a demora. Eu não sei, Camila. Não sei se consigo confiar em você depois de descobrir que você estava me usando. E eu não sei se posso confiar em você depois de descobrir que você também me escondeu coisas importantes e que talvez seus sentimentos também estejam comprometidos pela pressão da herança. Nesse momento, bateram na porta do quarto. Camila, era a voz de Dona Mercedes. Minha filha, está tudo bem? Os convidados estão perguntando. Estamos conversando, mãe. Só mais alguns minutos. Está bem, mas não demorem muito. O padre está preocupado. Quando os passos de Dona Mercedes se afastaram, Rafael se virou para Camila. Camila, preciso te fazer uma pergunta e quero que você seja completamente honesta comigo. Pode perguntar. Se você descobrisse agora que não vai existir herança nenhuma, você ainda se casaria comigo? Camila respirou fundo. Sabia que sua resposta definiria o futuro de ambos. Rafael, se não houvesse herança, eu não poderia me casar com você hoje, porque precisaria encontrar uma forma de ajudar minha família. Mas isso não significa que eu não te amo. Então você me ama. Eu estou aprendendo a te amar, Rafael. Sei que não é a resposta que você quer ouvir, mas é a verdade. Rafael assentiu lentamente. Apreciou a honestidade dela, mesmo doendo. E você, Rafael? Se não houvesse a pressão da idade e da herança, você teria se interessado por mim da mesma forma? Rafael pensou por alguns segundos antes de responder. Honestamente, talvez não. Talvez eu tivesse sido mais cauteloso, levado mais tempo para me decidir. A pressão do tempo me fez acelerar sentimentos que talvez precisassem de mais tempo para amadurecer. Então nós dois estamos sendo honestos sobre nossas motivações imperfeitas. Sim, estamos. Juliana olhou para os dois e percebeu que, paradoxalmente, aquela conversa difícil estava aproximando o casal em vez de afastá-los. Vocês percebem que estão sendo mais honestos um com o outro agora do que foram durante todo o relacionamento? Tanto Rafael quanto Camila olharam para Juliana e perceberam que ela tinha razão. E agora? Perguntou Camila. O que fazemos? Rafael se aproximou dela e segurou suas mãos. Camila, eu tenho uma proposta. Qual? Vamos cancelar o casamento hoje. O coração de Camila disparou. Rafael, deixa eu terminar. Vamos cancelar o casamento hoje. Resolver nossos problemas individuais com honestidade e se depois disso ainda quisermos ficar juntos, a gente reconstrói nossa relação sobre uma base verdadeira. Mas e a herança? Você vai perder tudo. Camila, se minha avó colocou essa condição no testamento, é porque ela não compreendeu que o amor verdadeiro não pode ser forçado por pressão externa. E os problemas da minha família? A gente encontra uma solução juntos, mas como amigos,
sem a pressão do casamento. Camila sentiu lágrimas rolarem pelo rosto, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Você faria isso? Abriria mão da herança? Se for para ter a chance de te conquistar de verdade, sim. Juliana sorriu pela primeira vez desde que a conversa havia começado. Vocês sabem que isso é o mais romântico que já vi, né? Camila e Rafael riram, sentindo a tensão diminuir. Então está decidido? Perguntou Camila. Só se você concordar. Eu concordo, mas primeiro vamos conversar com sua avó. Talvez ela entenda e mude as condições do testamento. E se ela não mudar? Aí a gente enfrenta as consequências juntos. Rafael sorriu, e pela primeira vez em toda aquela conversa, beijou Camila suavemente. Vamos enfrentar nossos convidados? Vamos. Os três saíram do quarto e caminharam em direção ao salão, onde uma situação ainda mais complicada os esperava. Quando chegaram ao salão, encontraram um verdadeiro tumulto. Pepe havia continuado repetindo fragmentos da conversa que ouvira, e agora várias pessoas estavam discutindo sobre o que deveria ser feito. Vó Helena estava sentada na primeira fileira, visivelmente abalada com a situação que havia criado inadvertidamente. Carlos tentava acalmar os convidados, enquanto o Padre João esperava pacientemente para saber como proceder. Vó Helena, disse Rafael, se aproximando da idosa. Podemos conversar? Claro, meu neto. Eu acho que temos muito o que conversar. Helena se levantou com a ajuda da bengala e caminhou até um cantinho mais reservado do salão, acompanhada por Rafael e Camila. Vó, a senhora realmente acha que um casamento por obrigação pode dar certo? Helena suspirou profundamente. Rafael, quando eu fiz aquele testamento, estava preocupada com você. Você já tinha 33 anos e não demonstrava interesse em se estabelecer com ninguém. Mas obrigar alguém a se casar não é a solução, vó. Eu sei disso agora, meu neto. Vendo toda essa confusão, eu percebo que cometi um erro. Camila se aproximou da idosa. Dona Helena, eu preciso pedir desculpas pela forma como descobri sobre a herança e pela forma como agi. Filha, você não precisa se desculpar. Eu entendo suas motivações. E se tem alguém aqui que precisa pedir desculpas, sou eu. A senhora? Sim, por ter criado uma situação que força duas pessoas a tomarem uma decisão tão importante sob pressão. Rafael segurou a mão da avó. Vó, eu e a Camila decidimos cancelar o casamento hoje. Helena arregalou os olhos. Cancelar? Por causa da herança? Não, vó, por causa da verdade. Descobrimos que ambos temos motivações que vão além do amor e queremos ter a chance de construir um relacionamento verdadeiro. Mesmo sabendo que você vai perder a herança, mesmo assim. Helena ficou em silêncio por alguns minutos, observando o neto e a jovem que estava ao seu lado. Rafael, posso fazer uma pergunta para vocês dois? Claro, vó. Vocês se amam? Rafael e Camila se olharam antes de responder. Estamos aprendendo a nos amar, disse Camila. E queremos ter a chance de fazer isso direito, completou Rafael. Helena sorriu pela primeira vez, desde que toda a confusão havia começado. Sabem de uma coisa? Vocês dois acabaram de me dar a resposta mais honesta que qualquer casal poderia dar. Como assim? A maioria dos casais que eu conheço acha que amor é só paixão instantânea, mas amor verdadeiro é escolha, é construção diária, é honestidade mesmo quando dói. Vó, a senhora não está brava com a gente? Brava? Eu estou orgulhosa de vocês. Vocês tiveram a coragem de serem honestos um com o outro na situação mais difícil possível. Camila sentiu lágrimas de alívio brotarem em seus olhos. Dona Helena, a senhora poderia nos dar mais tempo? Talvez mudar as condições do testamento? Helena riu suavemente. Filha, eu vou fazer algo melhor que isso. O que a senhora vai fazer? Vou rasgar esse testamento maldito e fazer um novo. Rafael ficou surpreso. Vó, não precisa fazer isso. Preciso sim. Um testamento deveria refletir o amor e a confiança que tenho em vocês, não criar pressão e mentiras. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando
Agora continuando. Helena olhou para os convidados que esperavam ansiosos no salão. Agora temos que resolver a situação com nossos convidados. Vó, como a gente explica para todo mundo que o casamento não vai acontecer? Deixa comigo, meu neto. Helena caminhou até o centro do salão, apoiada em sua bengala, e pediu atenção de todos. Meus queridos amigos e familiares, disse ela com voz firme, peço a atenção de vocês para um comunicado importante. O salão ficou em silêncio total. Como alguns de vocês já souberam através do nosso querido Pepe, ela olhou para o papagaio que balançou as asas. Houve algumas revelações importantes sobre este casamento. Murmúrios começaram a surgir entre os convidados. Por favor, deixem-me terminar. Rafael e Camila tomaram uma decisão muito corajosa e madura. Eles decidiram adiar o casamento para poderem construir seu relacionamento sobre uma base mais sólida de honestidade e amor verdadeiro. Dona Mercedes, mãe de Camila, se levantou preocupada. Helena, o que está acontecendo exatamente? Mercedes, sua filha e meu neto descobriram que algumas circunstâncias externas estavam influenciando a decisão de se casarem, e eles preferiram ser honestos sobre isso em vez de construírem um casamento sobre bases falsas. Carlos, pai de Rafael, se aproximou. Mãe, tem algo que não estamos sabendo? Helena respirou fundo antes de continuar. Sim, Carlos. Eu cometi um erro grave. Coloquei uma condição no meu testamento que criou pressão desnecessária sobre Rafael para se casar antes dos 35 anos. Um silêncio constrangedor tomou conta do salão. E Camila, descobrindo sobre essa condição, se viu em uma situação difícil porque sua família está passando por dificuldades financeiras sérias. Dona Mercedes ficou vermelha de constrangimento. Helena, nós não queríamos que ninguém soubesse sobre nossos problemas. Mercedes, não há nada de errado em passar por dificuldades. O que há de errado é ter que esconder isso das pessoas que amamos. Camila se aproximou da mãe. Mãe, está tudo bem. Agora vamos resolver tudo da forma certa. Rafael também se dirigiu aos convidados. Pessoal, eu sei que vocês vieram aqui para uma festa de casamento e eu sinto muito pelo transtorno. Mas eu e a Camila preferimos ser honestos com vocês e conosco mesmos. Rafael, disse um dos convidados, tio por parte de pai. Vocês estão terminando o relacionamento? Não, tio José. Estamos apenas começando do jeito certo. Camila segurou a mão de Rafael. Nós queremos ter a chance de nos conhecermos melhor, sem pressões externas, e construirmos nosso amor de forma verdadeira. Juliana, que havia acompanhado tudo, começou a aplaudir. Em seguida, outros convidados se juntaram a ela. Isso foi muito corajoso da parte de vocês, disse Fernanda emocionada. Padre João se aproximou do casal. Rafael, Camila, vocês sabem que podem contar comigo quando decidirem que é a hora certa para o casamento. Obrigado, padre. O senhor é muito compreensivo. Helena bateu a bengala no chão para chamar atenção novamente. Agora, já que todos estamos aqui, que tal transformarmos essa ocasião em uma festa de noivado? Afinal, eles continuam noivos. Só vão se casar quando for o momento certo. A sugestão de Helena animou os convidados, que começaram a conversar entre si sobre a mudança de planos. Vó, a senhora tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Rafael. Tenho certeza, meu neto. E sabe por quê? Porque hoje vocês me mostraram que realmente se importam um com o outro, e isso vale mais que qualquer herança. Camila abraçou a idosa. Dona Helena, muito obrigada por entender. Filha, eu é que peço desculpas por ter criado essa situação. Nesse momento, Pepe voou do poleiro e pousou no ombro de Rafael. Muito obrigada por entender, repetiu o papagaio, imitando perfeitamente a voz de Camila. Todos riram, e a tensão finalmente começou a se dissipar. Pelo menos uma coisa boa veio de tudo isso, disse Carlos. Descobrimos que o Pepe é o melhor sistema de segurança da família. Nada passa despercebido por ele. Sistema de segurança, repetiu Pepe imediatamente, causando mais risadas. Dona Mercedes se aproximou de Helena. Helena, eu preciso te agradecer pela forma como tratou nossa situação. Eu estava com tanto medo de que vocês descobrissem sobre nossos problemas financeiros.
Mercedes, por que vocês não nos contaram antes? Somos quase família. Orgulho, Helena, orgulho idiota. Entendo perfeitamente. Mas agora vamos resolver tudo juntos. Camila observava a conversa entre as duas mães e percebeu que, talvez, toda aquela confusão tivesse servido para aproximar as famílias de uma forma que nunca aconteceria naturalmente. Rafael, ela disse baixinho, você acha que fizemos a coisa certa? Tenho certeza absoluta, Camila. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, sinto que estamos sendo completamente verdadeiros um com o outro. E não tem medo de que descubramos que não somos compatíveis? Tenho, mas prefiro descobrir a verdade agora do que viver uma mentira para sempre. Juliana se aproximou dos dois. Vocês sabem que são o casal mais corajoso que eu conheço, né? Por que, Ju? Porque é muito mais fácil fingir que está tudo bem do que enfrentar a verdade. Você tem razão, disse Rafael, mas agora que enfrentamos, me sinto mais leve. Eu também, concordou Camila. É como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Fernanda se juntou ao grupo. E agora, qual é o plano de vocês? Primeiro, vamos resolver os problemas práticos, disse Rafael. Vou ajudar a família da Camila com os gastos médicos da dona Mercedes. Rafael, você não precisa... Preciso sim, Camila. Não como seu futuro marido, mas como seu amigo que se importa com você. E depois? Depois vamos nos conhecer de verdade. Vamos namorar como adultos que sabem o que querem da vida. Helena, que havia escutado a conversa, se aproximou novamente. Rafael, meu neto, eu tenho uma proposta para vocês. Qual, vó? Que tal vocês morarem na casa de hóspedes aqui da fazenda por alguns meses? Assim vocês podem se conhecer melhor. A família da Camila pode ficar próxima para acompanhar o tratamento da Mercedes. E vocês não ficam com pressão financeira. Vó, isso é muito generoso, mas... Nada demais, Rafael. É a forma que eu encontrei de me redimir pelo testamento idiota que eu fiz. Camila olhou para Rafael, esperando sua reação. O que você acha, Camila? Acho que seria uma oportunidade boa para conhecermos melhor a família um do outro também. Então está decidido, disse Helena, batendo a bengala no chão. Vocês vão morar na casa de hóspedes, e em 6 meses, se ainda quiserem se casar, faremos a cerimônia mais linda que essa fazenda já viu. E se em 6 meses descobrirmos que não somos compatíveis? Perguntou Camila. Aí vocês seguem suas vidas como amigos, sem ressentimentos e sem arrependimentos. Rafael estendeu a mão para Camila. Topa esse acordo? Topo. Eles apertaram as mãos solenemente, selando o acordo na frente de todos os convidados. Pepe voou novamente e pousou entre os dois. Topa esse acordo, repetiu o papagaio, arrancando gargalhadas de todos. Acho que o Pepe aprova, disse Camila, fazendo carinho na cabeça do animal. Pepe aprova, confirmou o papagaio. A festa de noivado improvisada acabou sendo mais divertida e descontraída que muitos casamentos que os convidados já haviam presenciado. As famílias conversaram abertamente sobre seus problemas e planos, e todos saíram de lá com a sensação de que haviam participado de algo muito especial. Quando a noite chegou e os últimos convidados foram embora, Rafael e Camila se sentaram na varanda da casa principal, ainda vestidos com as roupas da cerimônia que não aconteceu. — Como você está se sentindo? Perguntou Rafael. — Estranhamente bem. E você? Também. É engraçado como fazer a coisa certa pode ser ao mesmo tempo a mais difícil e a mais fácil. Você tem medo do que pode acontecer nos próximos 6 meses? Tenho, mas também estou ansioso. Sinto que vou conhecer a verdadeira Camila. E eu vou conhecer o verdadeiro Rafael. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu. Rafael, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Quando você percebeu que estava apaixonado por mim? Rafael pensou por alguns segundos antes de responder. Honestamente, não sei se já estou apaixonado. Sei que sinto algo forte por você, mas agora percebo que talvez eu tenha confundido conveniência com amor. E isso te assusta? Um pouco. E você? Quando percebeu que sentia algo por mim? Na terceira vez que você me levou para jantar, você se lembrou que eu não gosto de cebola e pediu especialmente para o garçom retirar de todos os pratos.
Você se apaixonou porque eu lembrei que você não gosta de cebola? Rafael riu. Não foi só isso. Foi a forma como você prestou atenção no que eu disse, como você se importou com um detalhe pequeno que era importante para mim. E por que você não contou isso antes? Porque eu estava confusa com todas as outras questões. Não sabia se meus sentimentos eram verdadeiros ou se eram misturados com a gratidão pela estabilidade que você representava. E agora? Como você se sente sobre mim agora? Camila olhou diretamente nos olhos de Rafael antes de responder. Agora eu sinto que posso gostar de você pelo que você realmente é, não pelo que você representa na minha vida. Isso é um bom começo. É sim. Eles voltaram a ficar em silêncio, mas dessa vez era um silêncio confortável. Camila, posso te fazer uma pergunta também? Pode. Você tem medo de descobrir que não me ama? Tenho, mas tenho mais medo de viver uma vida inteira fingindo amar alguém. Entendo perfeitamente. Rafael, e se daqui a 6 meses descobrirmos que somos só amigos? Aí vamos ser os melhores amigos do mundo e vou continuar ajudando sua família, porque é isso que amigos fazem. Camila sorriu. Você realmente faria isso? Faria. Porque independentemente do que acontecer entre nós, eu me importo com você como pessoa. Isso me deixa mais tranquila. Nesse momento, vó Helena apareceu na varanda carregando uma bandeja com chá. Achei que vocês poderiam querer algo quente para beber. Obrigado, vó. A senhora não precisava se incomodar. Não foi incômodo. Queria conversar com vocês sobre algumas coisas práticas. Helena serviu o chá e se sentou numa cadeira ao lado do casal. Primeiro, Rafael, amanhã nós vamos ao advogado para eu refazer meu testamento. Vó, eu já disse que não precisa. Preciso sim. E não é só por vocês. É por mim também. Aquele testamento foi feito num momento de preocupação excessiva e não reflete meus verdadeiros sentimentos. E como vai ficar o Novo Testamento? Simples. Você vai herdar tudo quando eu morrer, independentemente de estar casado ou não. E Camila, se vocês estiverem juntos na época, também será beneficiada. Dona Helena, isso é muito generoso. Camila, você agora faz parte desta família, casada ou não. E famílias se ajudam. Muito obrigada. Segundo ponto, Mercedes. Amanhã também vamos marcar uma consulta com o melhor oncologista de São Paulo. Eu conheço um médico excelente que trabalha no Hospital Sírio-Libanês. Vó, isso deve custar uma fortuna. Rafael, dinheiro existe para ser usado em coisas importantes. E a saúde da mãe da Camila é muito importante. Camila começou a chorar de emoção. Dona Helena, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, filha. Precisa apenas ficar boa e cuidar da sua mãe. Terceiro ponto, continuou Helena. Carlos conversou com alguns conhecidos dele e já tem algumas oportunidades de trabalho para seu pai, Camila. Sério? Sério. Amanhã ele vai conversar com seu pai sobre algumas possibilidades. Rafael olhou para a avó com admiração. Vó, a senhora está fazendo tudo isso por quê? Porque hoje vocês me ensinaram uma lição muito importante sobre honestidade e coragem, e porque eu percebi que criar obstáculos para o amor é burrice. Que lição? Que o amor verdadeiro não precisa de pressão para florescer. Se for para acontecer, vai acontecer naturalmente. Camila segurou a mão da idosa. Dona Helena, a senhora é uma pessoa muito especial. Não, filha. Especiais são vocês, que tiveram coragem de fazer o que era certo mesmo quando era difícil. Os três ficaram conversando na varanda até tarde, fazendo planos para os próximos meses e conhecendo melhor uns aos outros. Quando finalmente se despediram para dormir, Rafael acompanhou Camila até a casa de hóspedes, onde ela ficaria até seus pais se mudarem para a fazenda. Camila, posso te dar um abraço? Pode. Eles se abraçaram suavemente, sem pressa, sentindo a conexão genuína que estava começando a surgir entre eles. Boa noite, Camila. Boa noite, Rafael. E obrigada. Por quê? Por ter tido coragem de enfrentar a verdade comigo. Obrigado você por ter sido honesta, mesmo quando era difícil. Rafael voltou para a casa principal com um sentimento estranho no peito.
Era uma mistura de alívio, esperança e ansiedade pelo futuro. Na casa de hóspedes, Camila se olhou no espelho, ainda vestindo o vestido de noiva. Por um momento, imaginou como seria se tivesse ido em frente com o casamento. Provavelmente estaria se sentindo culpada e preocupada com o futuro. Agora, mesmo com todas as incertezas, sentia-se em paz consigo mesma. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Nos dias que se seguiram, a vida na fazenda tomou uma rotina nova e interessante. Camila e Rafael acordavam cedo e tomavam café juntos, conversando sobre seus planos para o dia. Rafael estava focado em estabelecer seu escritório de advocacia, agora com total apoio financeiro da avó, que insistiu em ser sua primeira investidora. Camila dividiu seu tempo entre ajudar Rafael com questões administrativas do escritório e acompanhar o tratamento de sua mãe, que havia começado com o oncologista recomendado por Helena. Como sua mãe está se sentindo com o novo tratamento? Perguntou Rafael durante o café da manhã de uma quinta-feira, 2 semanas depois do dia do casamento cancelado. Muito melhor. Dr. Roberto disse que ela respondeu super bem aos primeiros exames. Parece que pegamos no tempo certo. Que alívio. E seu pai? Como está se adaptando ao novo emprego? Ele está adorando. Disse que há anos não se sentia tão útil e valorizado. Fico feliz. E como você está se sentindo com tudo isso? Camila parou de comer e olhou para Rafael. Sabe o que eu estou sentindo mais? O quê? Leveza. Pela primeira vez em meses eu não estou carregando o peso de um segredo. Entendo perfeitamente. Eu também me sinto assim. Rafael, posso te contar uma coisa? Claro. Ontem à noite eu estava pensando sobre nós dois e percebi uma coisa interessante. O que você percebeu? Que nas últimas 2 semanas eu aprendi mais sobre você do que em todos os meses que namoramos antes. Rafael sorriu. É verdade. Quando não há pressão para impressionar o outro, a gente acaba sendo mais natural. Exato. E sabe o que mais descobri? Fala. Que eu gosto muito mais do Rafael verdadeiro do que do Rafael que estava tentando me conquistar. Como assim? O Rafael que estava me conquistando era sempre educado, sempre dizia as coisas certas, sempre tentava me agradar. Esse Rafael de agora é mais espontâneo, mais engraçado, às vezes até um pouco teimoso. E você prefere o teimoso? Prefiro o autêntico. Rafael ficou pensativo por alguns segundos. Camila, posso ser completamente honesto com você sobre uma coisa? Pode. Eu também estou conhecendo uma Camila diferente e gostando muito mais. Como assim? A Camila que eu estava namorando era sempre preocupada em causar boa impressão, sempre tentando ser a namorada perfeita. Essa Camila de agora é mais relaxada, mais engraçada, às vezes até meio teimosa também. Eles riram juntos. Então nós dois estávamos representando? Um pouco, sim. É natural no início de um relacionamento. Mas agora não precisamos mais representar. Não. Agora podemos ser nós mesmos. Nesse momento, Pepe voou até a mesa do café e pousou entre os dois. Podemos ser nós mesmos, repetiu o papagaio perfeitamente. Pepe, você está sempre escutando nossas conversas, disse Camila fazendo carinho no animal. Sempre escutando, confirmou Pepe. Pelo menos agora ele só escuta coisas boas, disse Rafael. Coisas boas, repetiu o papagaio balançando as asas. Helena apareceu na varanda onde eles tomavam café. Bom dia, meus queridos. Posso me juntar a vocês? Claro, vó. Quer que eu busque mais uma xícara? Não precisa, meu neto. Já tomei meu café. Só queria conversar com vocês sobre uma coisa. O que foi, dona Helena? Camila, como estão as coisas no escritório que vocês estão montando? Está indo muito bem. Rafael conseguiu 2 clientes essa semana. E você está gostando de ajudar com a parte administrativa? Estou adorando. Nunca pensei que me interessaria por questões jurídicas, mas é muito interessante. Helena sorriu. Que bom, porque eu tenho uma proposta para vocês. Qual? Que tal oficializarmos a participação da Camila no escritório? Rafael ficou surpreso.
Como assim, vó? Como sócia. Ela tem jeito para a área, está ajudando desde o início, e seria bom ter uma mulher na sociedade. Camila arregalou os olhos. Dona Helena, eu não entendo nada de direito. Mas você entende de organização, de relacionamento com clientes, de gestão, e pode aprender o resto. Mas eu não sou formada em direito. Não precisa ser advogada para ser sócia administrativa de um escritório. Rafael olhou para Camila. O que você acha? Eu não sei. É uma responsabilidade muito grande. Camila, disse Helena, você não precisa decidir agora. Pensem sobre isso, mas saibam que eu acredito muito no potencial de vocês trabalhando juntos. Depois que Helena saiu, Rafael e Camila ficaram conversando sobre a proposta. O que você realmente acha disso? Perguntou Camila. Honestamente, acho uma ideia excelente. Mesmo? Camila, nessas 2 semanas você organizou minha vida profissional de um jeito que eu nunca consegui sozinho. Você tem um talento natural para isso. Mas e se não der certo entre nós? Vai ser complicado trabalharmos juntos. Se não der certo entre nós como casal, continuaremos como sócios. Negócios são negócios. Você conseguiria separar as coisas assim? Conseguiria. E você? Camila pensou por alguns minutos. Sabe que sim? Acho que conseguiria. Então você topa? Topo, mas com uma condição. Qual? Que se em algum momento eu não estiver contribuindo de verdade para o escritório, você me fale honestamente. Feito. E você promete me falar se eu estiver sendo chefe demais e namorado de menos? Prometido. Eles apertaram as mãos, selando mais um acordo. Sabe o que é engraçado? Disse Camila. O quê? A gente está fazendo mais acordos e promessas agora do que fazia quando estava noivo oficialmente. É verdade. Mas esses acordos são baseados na realidade, não em fantasias românticas. E isso é bom ou ruim? Para mim é muito bom. Prefiro construir algo sólido do que viver uma ilusão bonita. Eu também. Naquele fim de semana, as famílias se reuniram para um almoço na fazenda. Era a primeira vez que todos estavam juntos desde o dia do casamento cancelado. Dona Mercedes estava visivelmente melhor, com mais cor no rosto e mais energia. O tratamento estava funcionando bem. Seu Antônio, pai de Camila, parecia um homem renovado. O novo emprego havia devolvido sua autoestima e confiança. Helena, disse Mercedes durante o almoço, não sei como agradecer tudo o que vocês fizeram por nós. Mercedes, não precisa agradecer. Somos família agora. Mas vocês fizeram muito mais do que éramos qualquer direito de esperar. Carlos, pai de Rafael, se manifestou. Mercedes, Helena tem razão. Vocês são família, e famílias se ajudam. Além disso, acrescentou Helena, vocês nos deram um presente muito valioso. Que presente? Vocês nos ensinaram sobre honestidade, sobre coragem e sobre o que realmente importa na vida. Antônio, que havia ficado quieto, resolveu falar. Helena, Carlos, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Fale, Antônio. Eu estava com muito medo de que vocês julgassem nossa família por estarmos passando dificuldades. Por quê? Porque na sociedade de hoje, as pessoas julgam muito quem não consegue se manter financeiramente estável. Antônio, disse Carlos, qualquer um pode passar por dificuldades. O que importa é como a pessoa enfrenta essas dificuldades. E vocês enfrentaram com dignidade, acrescentou Helena. Nunca pediram nada, nunca reclamaram, sempre tentaram resolver sozinhos. Mas acabamos criando uma situação complicada para nossos filhos. Não, Antônio. Vocês criaram uma situação que permitiu que nossos filhos mostrassem seu verdadeiro caráter. Mercedes sorriu. Nunca havia pensado por esse lado. E o resultado foi que descobrimos que criamos filhos íntegros, corajosos e capazes de fazer as escolhas certas, mesmo quando são difíceis. Rafael olhou para Camila e percebeu que ela estava emocionada. Camila, está tudo bem? Está sim. É que estou me sentindo grata por tudo ter acontecido do jeito que aconteceu. Como assim? Se não fosse o Pepe ter escutado nossa conversa, talvez a gente tivesse se casado e construído um relacionamento baseado em mentiras. É verdade.
Agora olho para trás e vejo que o Pepe foi um anjo disfarçado. Pepe, que estava no poleiro próximo à mesa, voou até o ombro de Camila quando ouviu seu nome. Anjo disfarçado, repetiu o papagaio, causando risadas em todos. Você concorda, Pepe? Perguntou Rafael. Anjo disfarçado, repetiu Pepe novamente, como se entendesse exatamente o que estava dizendo. Helena olhou para o papagaio com carinho. Sabe de uma coisa? Acho que o Pepe realmente é especial. Ele só repete as conversas quando são importantes. Como assim, vó? Reparem bem. Pepe escuta centenas de conversas por dia aqui na fazenda, mas ele só repete aquelas que têm algum significado especial. Todos ficaram pensando na observação de Helena. É verdade, disse Carlos. Ele escuta a gente falando sobre trabalho, sobre o tempo, sobre coisas corriqueiras, mas nunca repete essas conversas. Só repete quando há emoção envolvida, completou Mercedes. Ou quando há segredos importantes, acrescentou Camila. Segredos importantes, confirmou Pepe, balançando as asas. Depois do almoço, Rafael e Camila foram caminhar pela fazenda. Era algo que haviam começado a fazer regularmente, aproveitando para conversar e conhecer melhor um ao outro. Rafael, posso te perguntar uma coisa sobre sua infância? Pode. Como era sua relação com seus pais quando você era criança? Boa. Meu pai sempre foi presente, mesmo trabalhando muito. E minha mãe, antes de morrer, era muito carinhosa. Você sente falta dela? Muito. Principalmente em momentos importantes como esse. Como você acha que ela reagiria se conhecesse nossa história? Rafael parou de caminhar e pensou na pergunta. Sabe o que acho? O quê? Acho que ela ficaria orgulhosa de nós. Por quê? Porque ela sempre me ensinou que honestidade é a base de qualquer relacionamento verdadeiro. Ela parece ter sido uma pessoa sábia. Era. E você? Como era sua relação com seus pais? Sempre foi boa, mas nos últimos meses ficou complicada por causa dos problemas financeiros. Como assim complicada? Eu me sentia culpada por não conseguir ajudar mais e, ao mesmo tempo, sentia raiva deles por não terem se planejado melhor. E agora? Como está se sentindo? Agora entendo que ninguém planeja ficar doente ou perder o emprego. Essas coisas simplesmente acontecem. E a culpa? Diminuiu muito. Principalmente depois que vi como sua família nos recebeu. Eles chegaram a um pequeno lago que havia na propriedade e se sentaram numa banco de madeira. Camila, posso te contar um segredo? Pode. Às vezes eu tenho medo de que você esteja comigo só por gratidão pela ajuda que oferecemos à sua família. Rafael, posso ser honesta com você sobre isso? Pode. No início, acho que a gratidão realmente influenciava meus sentimentos. Mas agora, não mais. Por quê? Porque gratidão é um sentimento passivo. Você sente gratidão por algo que já aconteceu. Mas o que eu sinto por você agora é ativo. Ativo como? Eu acordo querendo conversar com você. Eu fico ansiosa para saber como foi seu dia. Eu me preocupo quando você está preocupado. Isso não é gratidão? Não, isso é carinho genuíno. Rafael sorriu. Fico feliz em saber disso. E você? Ainda tem medo de que seus sentimentos estejam influenciados pela pressão que você sentia antes? Cada vez menos. Porque a pressão desapareceu, mas os sentimentos estão ficando mais fortes. Que bom, eles ficaram observando os patos que nadavam no lago. Rafael, você já imaginou como seria nossa vida se tivéssemos nos casado naquele dia? Imagino. Acho que estaríamos fingindo ser felizes. Por quê? Porque estaríamos carregando um peso muito grande de mentiras e expectativas. E agora? Como você imagina nossa vida agora? Agora imagino que, independentemente do que acontecer, vai ser honesto. Isso te assusta? Um pouco, mas também me deixa esperançoso. Esperançoso por quê? Porque se der certo, vai ser um relacionamento verdadeiro. E se não der certo, pelo menos não vamos perder tempo vivendo uma mentira. Camila segurou a mão de Rafael. Você sabe que eu estou me apaixonando por você de verdade agora, né? Estou. Não pela segurança que você representa, não pela sua família,
Não por questões financeiras, por você. Por que aspectos meus especificamente? Pela forma como você me escuta quando eu falo. Pela forma como você se importa com minha opinião, mesmo quando discorda. Pela forma como você trata a sua família. Pela coragem que você teve de cancelar o casamento, mesmo sabendo que ia perder a herança. Camila. E principalmente pela forma como você me faz rir. Eu não sabia que você era tão engraçado. Rafael riu. Eu não sabia que era engraçado. É sim. Quando você não está tentando impressionar ninguém, você é naturalmente divertido. E você também. Quando não está preocupada em ser a namorada perfeita, você é muito mais interessante. Interessante como? Você tem opiniões próprias sobre tudo. Você questiona as coisas. Você não concorda comigo só para me agradar. E isso é bom? É ótimo. Eu não quero uma namorada que concorde com tudo que eu falo. Quero uma parceira que me desafie a ser uma pessoa melhor. Rafael, posso te fazer uma pergunta difícil? Pode. Se daqui a 6 meses descobrirmos que nos amamos de verdade, você acha que vamos conseguir esquecer como tudo começou? Rafael pensou na pergunta por alguns minutos. Sabe o que eu acho? O quê? Acho que não vamos esquecer como começou. Mas também acho que isso vai ser algo positivo. Por quê? Porque vamos sempre lembrar da importância de ser honestos um com o outro. É uma forma interessante de ver as coisas. E você? Tem medo de que o início problemático do nosso relacionamento afete nosso futuro? Tinha, mas não tenho mais. Por quê? Porque percebi que todos os relacionamentos têm problemas. A diferença é que a maioria das pessoas esconde os problemas e finge que eles não existem. Nós enfrentamos os nossos de cara. E isso nos torna mais fortes? Acho que sim. Quando voltaram para a casa, encontraram Helena conversando com Juliana, que havia vindo visitá-los. Ju! Exclamou Camila. Que surpresa boa! Oi, amiga. Vim saber como vocês estão. Estamos bem. Muito bem, na verdade. Mesmo? Não estão arrependidos de ter cancelado o casamento? De jeito nenhum, respondeu Rafael. Foi a melhor decisão que já tomamos. Por quê? Porque agora estamos construindo um relacionamento verdadeiro, disse Camila. Helena sorriu ao ouvir a conversa. Juliana, quer jantar conosco? Estou fazendo aquela lasanha que você gosta. Adoraria, dona Helena. Durante o jantar, Juliana contou novidades sobre os amigos em comum e perguntou sobre os planos do casal. E aí, quando vai ser o casamento de verdade? Ju, para de ficar ansiosa, riu Camila. A gente fez um acordo de 6 meses para se conhecer melhor. E como está indo? Melhor que esperávamos, disse Rafael. Sério? Sério. Descobrimos que gostamos muito mais um do outro quando não há pressão. Que bom. Eu estava preocupada que vocês fossem descobrir que não eram compatíveis. É possível que isso aconteça, disse Camila. Mas se acontecer, pelo menos vamos saber que tentamos de verdade. E se descobrirem que são compatíveis? Aí vamos ter construído uma base sólida para um relacionamento duradouro, respondeu Rafael. Helena, que havia ficado quieta observando a conversa, resolveu falar. Juliana, quer saber o que mais me impressiona neles? O que, dona Helena? A maturidade emocional que eles desenvolveram. Como assim? Eles aprenderam a separar sentimentos genuínos de conveniências. Aprenderam a ser honestos mesmo quando é difícil. E aprenderam que amor verdadeiro não tem pressa. É verdade, concordou Juliana. Vocês estão diferentes, mas relaxados. Relaxados como? Perguntou Camila. Vocês não estão tentando provar nada um para o outro. Estão apenas sendo vocês mesmos. É uma sensação boa, disse Rafael. Depois do jantar, Rafael acompanhou Juliana até o carro. Rafael, posso te dar um conselho de amiga da Camila? Claro. Não deixe o medo do futuro atrapalhar o presente. Como assim? Vocês estão tão preocupados em fazer tudo certo que às vezes esquecem de simplesmente aproveitar o que estão vivendo. Você acha? Acho. A Camila está mais feliz do que eu já vi em anos, e você também parece mais leve. É verdade. Então aproveitem.
Não fiquem o tempo todo analisando o relacionamento. Às vezes é bom apenas vivê-lo. Obrigado pelo conselho, Juliana. De nada. E Rafael? Sim? A Camila realmente gosta de você. De verdade. Pode acreditar nisso. Quando Rafael voltou para casa, encontrou Camila na varanda conversando com Helena. Sobre o que vocês estavam conversando? Sobre você, disse Helena com um sorriso maroto. Sobre mim? O que tem sobre mim? Camila estava me contando como você é diferente do que ela esperava. Diferente como? Mais divertido, mais espontâneo, mais real, respondeu Camila. E isso é bom? É ótimo. Helena se levantou. Bem, vou deixar vocês conversarem. Boa noite, meus queridos. Boa noite, vó. Boa noite, dona Helena. Quando ficaram sozinhos, Rafael se sentou ao lado de Camila. Camila, a Juliana me deu um conselho interessante. Qual? Ela disse para não deixarmos o medo do futuro atrapalhar o presente. Faz sentido. Você acha que estamos fazendo isso? Um pouco. Estamos sempre analisando nossos sentimentos, sempre tentando entender se estamos no caminho certo. E isso é ruim? Não é ruim, mas talvez seja demais. O que você sugere? Que tal simplesmente aproveitarmos o que estamos vivendo, sem ficar preocupados em analisar tudo? Você consegue fazer isso? Posso tentar. E você? Também posso tentar. Rafael segurou a mão de Camila. Camila, posso te beijar? Pode. Foi o primeiro beijo genuíno que se deram. Sem pressão, sem expectativas, apenas duas pessoas que estavam descobrindo que gostavam uma da outra. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Como você está se sentindo? Perguntou Rafael. Bem, muito bem. E você? Também. Rafael, acho que não precisamos esperar 6 meses para saber se nos amamos. Por quê? Porque eu já sei. Já sabe o quê? Que te amo. De verdade desta vez. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, processando as palavras de Camila. Tem certeza? Tenho. E você? Eu também te amo, Camila. E também tenho certeza. Então, o que fazemos agora? Agora continuamos conhecendo um ao outro, mas sabendo que estamos no caminho certo. E o prazo de 6 meses? Mantemos. Não pela dúvida sobre nossos sentimentos, mas para construirmos uma base ainda mais sólida. Concordo. Nessa noite, os dois dormiram sabendo que haviam encontrado algo especial. Não era apenas paixão ou conveniência. Era amor construído sobre honestidade e respeito mútuo. Nos meses que se seguiram, Rafael e Camila viveram uma rotina tranquila e produtiva. O escritório de advocacia prosperou rapidamente, com Camila provando ser uma excelente administradora e Rafael confirmando seu talento como advogado. Dona Mercedes respondeu completamente bem ao tratamento e recebeu alta médica. Seu Antônio se estabeleceu no novo emprego e recuperou totalmente sua autoestima. As duas famílias se tornaram muito próximas, compartilhando almoços de domingo, comemorações e momentos difíceis. Pepe continuou sendo o guardião da verdade da família, sempre repetindo as conversas mais importantes e arrancando risadas de todos. Quando o prazo de 6 meses se aproximou, Rafael e Camila perceberam que nem precisavam discutir se iriam se casar. Era uma decisão natural, óbvia, que havia se construído gradualmente. Camila, disse Rafael numa manhã de sábado, 2 dias antes do prazo se completar. Você quer se casar comigo? Quero. E você quer se casar comigo? Quero. Então vamos nos casar. Vamos. Eles riram da simplicidade da decisão. É engraçado como é fácil quando é certo, né? Disse Camila. É muito diferente da primeira vez, porque agora não há dúvidas, nenhuma. Quando contaram para as famílias sobre a decisão, todos ficaram emocionados, mas ninguém ficou surpreso. Era visível que eles haviam construído algo sólido e verdadeiro. Quando vocês querem se casar? Perguntou Helena. Que tal daqui a 3 meses? Sugeriu Rafael. Tempo suficiente para organizar tudo direito. Perfeito, concordou Camila. E dessa vez,
disse Helena com um sorriso. O Pepe vai ficar bem longe do quarto da noiva. Não precisa, riu Camila. Dessa vez não há segredos para ele descobrir. Não há segredos, repetiu Pepe, que estava no poleiro próximo, causando gargalhadas em todos. O casamento aconteceu numa tarde de primavera, no mesmo local onde seria o primeiro, mas dessa vez tudo era diferente. Não havia tensão, não havia segredos, não havia pressão. Camila estava radiante, caminhando até o altar com a certeza de que estava fazendo a escolha certa. Rafael a esperava com um sorriso genuíno, sabendo que estava prestes a se casar com a mulher que realmente amava. Quando o padre João perguntou se havia alguém que se opunha ao matrimônio, Pepe gritou bem alto: "Eu não me oponho." Todos riram e Rafael disse: "Obrigado pela aprovação, Pepe." "Obrigado pela aprovação", repetiu o papagaio, balançando as asas. Os votos que trocaram foram simples, mas profundos, baseados na honestidade e no amor verdadeiro que haviam construído juntos. "Rafael", disse Camila, "eu prometo te amar, não apenas nos momentos fáceis, mas principalmente nos momentos difíceis. Prometo ser sempre honesta com você, mesmo quando a verdade for difícil de dizer ou de ouvir." "Camila", disse Rafael, "eu prometo construir nossa vida baseada na verdade e no respeito. Prometo te apoiar em todos os seus sonhos e dividir com você todos os meus medos e alegrias." Quando se beijaram para selar a união, Pepe voou em volta deles gritando: "Amor verdadeiro, amor verdadeiro, amor verdadeiro", confirmaram Rafael e Camila juntos, sorrindo. A festa foi alegre e descontraída. Não havia tensão ou drama, apenas a celebração genuína de duas pessoas que haviam encontrado o amor de forma madura e consciente. Durante a valsa dos noivos, Rafael sussurrou no ouvido de Camila: "Você se arrepende de como tudo começou?" "Jamais. Se não fosse por todos os problemas do começo, talvez nunca tivéssemos construído algo tão sólido." "É verdade. Obrigado por ter tido coragem de ser honesta comigo. Obrigada a você por ter tido coragem de cancelar o primeiro casamento. E obrigado ao Pepe por ter sido nosso cupido inconsciente." Camila riu. "Vamos ter que dar uma recompensa especial para ele." "Que tipo de recompensa? Que tal fazê-lo padrinho dos nossos filhos? Ele vai adorar." Enquanto dançavam, observaram suas famílias celebrando juntas. Helena conversava animadamente com Mercedes sobre planos para o futuro. Carlos e Antônio discutiam oportunidades de negócios. Juliana e Fernanda organizavam a mesa de doces. "Rafael, você acha que nossos filhos vão entender nossa história?" "Acho que sim. E espero que ela os ensine sobre a importância da honestidade. E sobre coragem para fazer as escolhas certas. E sobre amor verdadeiro." "Amor verdadeiro", gritou Pepe do poleiro onde estava observando a festa. "Ele sempre tem a última palavra, né?" riu Camila. "Sempre", concordou Rafael. Quando a festa terminou e os convidados foram embora, Rafael e Camila se sentaram na varanda da fazenda, ainda vestidos com as roupas de casamento. "Como você está se sentindo, senhora Silva?" "Completa, senhor Silva. E você?" "Em paz. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou exatamente onde preciso estar. Fazendo exatamente o que precisa fazer. Com exatamente a pessoa certa." Eles observaram as estrelas que começavam a aparecer no céu, sabendo que haviam construído algo especial e duradouro. "Rafael, você acha que nossa história seria diferente se o Pepe não tivesse escutado aquela conversa?" Provavelmente. Talvez tivéssemos vivido anos fingindo ser felizes antes de descobrir a verdade. Ou talvez nunca tivéssemos descoberto. É verdade. Devemos muito ao Pepe e à sua avó por ter criado aquela situação inicial. E aos seus pais por terem passado por dificuldades que nos obrigaram a ser honestos. É engraçado como todas as peças se encaixaram, como se o destino estivesse conspirando para que encontrássemos o amor verdadeiro. Você acredita em destino? Agora acredito. Nesse momento, Pepe voou até o ombro de Rafael. "Destino", disse o papagaio. "Você também acredita, Pepe?" Destino. Amor verdadeiro. Final feliz. Rafael e Camila riram,
abraçaram um ao outro e souberam que, independentemente dos desafios que o futuro trouxesse, enfrentariam tudo juntos, baseados na honestidade e no amor genuíno que haviam construído. Fim da história. Queridos ouvintes, que história incrível, não é mesmo? Agora queremos saber sua opinião. Vocês acham que Rafael e Camila tomaram a decisão certa ao cancelar o primeiro casamento? Será que Pepe realmente foi um anjo disfarçado? Deixem nos comentários de onde vocês estão nos assistindo e o que acharam dessa reviravolta inesperada. Não esqueçam de deixar o like para apoiar nosso canal e se inscrever para não perderem outras histórias emocionantes como essa.